Meu avô contava uma história do meu bisavô, que era muito assustadora. Ele contava que tinha um engenho de açúcar em uma localidade em Sergipe. Tudo aconteceu justamente na noite em que teve fim uma turbulenta diligência feita pelas volantes. A ação era para combater um grupo de banditismo que estava em rota de fuga pelo pequeno povoado. Ele contava que ouviu dizer que o lugarejo foi estremecido naquela tarde. Ele falava que dava para ouvir de longe o clamor dos feridos e do cheiro da pólvora queimada. O conflito acabou por volta de meia-noite, mas o medo não deixava os moradores que ficaram escondidos em suas casas. Ele dizia que ainda receberam a visita dos soldados que procuravam pelos poucos fugitivos que podiam estar escondidos pelas redondezas. O nome do meu bisavô era Joaquim e era dono de um engenho de cana-de-açúcar. Ele também possuía muitas terras herdadas de seu pai. Naquela mesma noite, ele teve uma terrível surpresa enquanto voltava a cavalo para sua casa. A estradinha que ele vinha estava escura e o vento trazia ainda o que sobrou da fumaça dos disparos. Meu bisavô vinha pela estrada apreensivo, pois sabia o que estava acontecendo. A região estava muito perigosa e a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa com ele. Não havia ninguém pelas poucas ruas e todos os moradores haviam sido avisados para não saírem de suas casas e se manterem trancados. Meu bisavô vinha com medo, mas, como era devoto de Nossa Senhora do Carmo, seus pensamentos estavam em suas orações. Ele já estava a poucos metros da entrada de sua propriedade quando parou de rezar e viu de longe vários vultos que passaram em direção de um antigo pé de castanhola. A árvore ficava dentro das suas terras e as sombras já alcançavam os galhos mais altos. Foi quando meu bisavô os pegou de surpresa e os mandou descer dali. Ele ouviu a voz e o homem pedia para ele não atirar. Como estava no escuro, o sujeito pensou que meu bisavô estava armado com uma arma de fogo, mas ele só andava com um facão. Ele perguntou o que aquele estranho queria nas terras dele. Os vultos vistos se tratavam de apenas um homem. Era um sujeito estranho que aproveitava o tamanho da árvore e suas folhas grandes para se esconder de alguma coisa. Quando o estranho desceu, meu bisavô o levou na ponta do facão para um pequeno quarto que tinha nos fundos de sua casa. Ele disse ao homem que sabia que ele fazia parte do grupo, que estava sendo procurado e que tinha visto mais outros com ele atravessando a estrada. O estranho, que estava acuado no canto da parede, olhou para ele e respondeu que estava sozinho. Falou também que todos os seus companheiros ou estavam sem vida ou foram levados pela volante. Meu bisavô falou que ele estava mentindo. Eram 4 vultos diferentes cruzando a estradinha, passando pelo cercado e subindo na árvore. Depois de tudo, o sujeito deu a palavra que estava falando a verdade. Meu bisavô não tinha visto mais ninguém na árvore e que ele realmente parecia estar falando a verdade. O sujeito jurou que não queria fazer nenhum mal a ele, só queria se esconder e seguir seu caminho. O cabra implorou por Nossa Senhora do Carmo para que meu bisavô não o entregasse para a volante. Meu bisavô era muito devoto da santa
E o sujeito percebeu isso quando olhou para a medalhinha que ele trazia pendurada no peito. Meu bisavô era um homem bom e não seria capaz de fazer mal a ninguém. Ele viu no olhar daquele pobre coitado que ele estava com muito medo. Meu bisavô então mandou embora. Queria-o longe de sua propriedade imediatamente. O homem o agradeceu e antes de sair pediu mais um favor. Como havia tomado um tiro na perna, não duraria muito dentro do mato. Ele precisava tratar aquele ferimento para que não infeccionasse. E também implorou por um prato de comida e água. Prometeu que depois disso iria embora o mais rápido que pudesse caminhar. Meu bisavô pensou por um instante sobre aquilo, mas resolveu ajudá-lo. Para se livrar daquele estranho, sem culpa nenhuma, aquele sujeito permaneceu ali até que ele retornou com um prato de comida e uma vasilha com água. Depois que o homem comeu, meu bisavô limpou seu ferimento e o mandou ir embora. Mesmo após todos aqueles favores, o homem estranho ainda queria uma última benesse. O sujeito explicou que as volantes o alcançaria rapidamente no mato por causa dos cães farejadores, e tentou convencer meu bisavô a deixá-lo dormir ali. Ele pensou na proposta e o deixou ficar, pois se as volantes não tinham chegado ali até o momento, era capaz de já estarem longe. Mas antes de sair, recolheu o prato e as coisas que tinha trazido e foi para casa. Meu bisavô não teve medo de ajudá-lo, pois com aquele ferimento ele não podia lhe fazer mal nenhum, ou a sua esposa. Depois, o fato de fazer mal a um bandido lhe poderia render muitos problemas no futuro. A conversa daquele sujeito parecia fazer sentido, porém, não deu tempo dele terminar de concluir aquele pensamento e chegou uma tropa de macacos, bem na frente de sua porteira. Meu bisavô ficou assustado com o que estava acontecendo. Os soldados abriram a porteira e vieram em direção à porta de sua casa, apontando lanternas em todas as direções. A situação ficou bastante complicada para todos nessa hora. "Tem algum bandido escondido aqui?" gritou um dos soldados antes que meu bisavô abrisse a porta. Mas sem esperar o que poderia acontecer, abriu e escancarou o que estava à frente de todos. "Vou perguntar de novo. O senhor tem algum bandido escondido aqui?" Meu bisavô era um homem que não gostava de mentiras. Sua palavra era o seu legado e sempre trabalhou duro para conseguir suas coisas e dar um bom exemplo. Porém, devido à situação, ele não teve outra opção, senão mentir para proteger a vida do estranho. Era 1h da manhã e todos os soldados estavam visivelmente exaustos e famintos. Aquela resposta pareceu razoável, e o cabo que liderava a tropa resolveu acreditar na palavra dele. E depois de um momento tenso, encarando os homens armados, todos lhe deram as costas e caminharam na direção da porteira. Os homens já estavam na estradinha quando o cabo percebeu que tinha uma pequena construção próxima ao enorme pé de castanhola. Devido à nova descoberta, o cabo resolve ir até o local para fazer uma vistoria. O pequeno quarto poderia ter passado despercebido se não fosse sua astúcia. Sem ter o que fazer, apenas assiste o soldado se dirigir para o lugar mais provável para abrigar um fugitivo. Justamente o quartinho que ficava nos fundos. O cabo abriu a porta do quarto, apontando o cano daquelas pistolas antigas para seu interior. Após alguns minutos de tensão, o soldado grita, chamando para que se aproxime do local. Meu bisavô ficou branco, preocupado com as terríveis consequências
que sofreria. O que é isso então, homem? Pergunta o cabo. A única coisa que tinha lá dentro eram vários moldes de barro de pães de açúcar ao longo de uma prateleira de madeira. Não havia mais nem sinal do sujeito que estava escondido ali horas antes. Meu bisavô, aliviado com o que estava acontecendo, ofereceu-lhes um pouco daquele produto que estava guardado ali. Os soldados ficaram contentes com a generosidade e encheram os sacos com o açúcar bruto antes de seguirem viagem. Meu bisavô estava tão aliviado quanto espantado. Para onde tinha ido o estranho? Como ele conseguiu sair tão depressa do quarto antes que os soldados chegassem na porteira? Ele ainda estava tentando entender aquela situação quando foi surpreendido por um grunhido que vinha de dentro do quarto. Foi então que, ao abrir a porta, se deparou com o mesmo homem que havia sumido. O sujeito estava exatamente no mesmo lugar e com o mesmo ferimento de bala na perna. Meu bisavô ficou tão espantado com aquilo que mal conseguiu perguntar como ele tinha feito para ficar invisível diante dos olhos deles. O homem acabou desconversando e apenas disse que sabia alguns segredos. Aquela noite ficava ainda mais estranha e amedrontadora. Meu bisavô então o deixou em paz e foi para sua casa confortar sua esposa. Estava também aliviado por ter escapado da revista da Volante e sabia que, no dia seguinte, se livraria daquele estranho que estava na sua propriedade. Quando chegou em casa, explicou tudo o que tinha acontecido à sua esposa e lhe disse para continuar no quarto, pois tudo estava sob controle. Mais tarde, naquela mesma noite, ele ouviu um rugido terrível vindo do quarto e correu de novo para ver o que era. Quando chegou a alguns metros do quarto, um bicho medonho, com dentes e unhas enormes, saiu lá de dentro e correu para o mato. Meu bisavô correu para dentro de casa e ficou tentando entender tudo aquilo. O sujeito fugitivo se virou naquele bicho, dentro daquele quartinho? Ou ele estava imaginando essas coisas? Depois de um tempo, ele começou a entender que haviam integrantes desses grupos que praticavam e eram adeptos dessas forças ocultas. Essa história foi passada de geração em geração e eu nunca esqueci disso quando meu avô me contou.